RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira, véspera aí. Vamos chegando ao finalzinho do Campeonato Brasileiro, né? A penúltima rodada. E a dupla Granal amanhã com dois jogos, dois clássicos do futebol brasileiro. O Grêmio pegando o Flamengo lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Internacional pegando aqui o Atlético Mineiro. Outros assuntos também no nosso Dois Toques de hoje. Everton cada vez mais próximo do Manchester City. Titular da Argentina, Kahneman não deve jogar contra o Flamengo. O Grêmio estava fazendo toda uma logística aí, ele que inclusive não tem sido titular na seleção argentina. Jogador do Cruzeiro diz ter sido procurado pelo Inter, ou seja, o Inter já projetando o próximo ano e o Inter querendo se qualificar, evidentemente, para a participação, voltando à Libertadores da América. O jurídico do Inter consegue escalar Edenilson para o jogo de amanhã. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, Eduardo Elssad, Colorado Eduardo Elssad, bateu na trave esse ano aí, hein, com o título, hein? Quase, né? Dalberto Aquino. Tudo bem? Né? Depois da Libertadores, agora garantiu vaga entre os quatro para voltar ano que vem, né? Não sei se é bom entre os quatro, entre os seis. Ah, é bom, vamos saber disso, então, não entendi. Fiquei sétimo, então. Fiquei sétimo. JB, João Batista Filho. Aí tu quer fora da Libertadores. Não, mas tu diz entre os quatro e entre os seis, não sei se é bom, então foi sétimo. Evita problema. Aí é outro raciocínio. Vamos saber. Ter problema com a Comebol, não joga Vamos saber, pô, apesar que o Nestor chegou a dizer que, olha, vamos boicotar a Libertadores no próximo ano, vamos focar no brasileiro, né, vamos botar reserva na Libertadores. Bom, você nos acompanha pelos canais 24, 524 da NET, aí para as principais cidades do estado, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, no Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você manda aí a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, participando e fazendo o programa conosco. Importante também que você envie a cidade, né? Localize a cidade onde você está enviando a sua mensagem. E também compartilhe, né? Vá compartilhando aí você, seus amigos, para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. 4 meses aí no último dia 2, completamos 4 meses no ar. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 60 anos, nossa força e tradição. E Nacional Gás, energia indispensável. Bom, o Grêmio pega amanhã o Flamengo, é jogo de 6 pontos, né, na realidade, porque o Grêmio quer se manter aí entre os 4 primeiros e hoje tem essa vaga apenas decidindo pelos critérios, a vantagem em relação aos critérios de São Paulo, e o Flamengo é o vice-líder, ele que assumiu a vice-liderança após a vitória contra o Sport no último domingo e a derrota do Inter para o Botafogo. Mas quem nos traz aí as informações, não atualiza o dia de hoje do Grêmio, é o repórter Guilherme Paz. Renato pode fazer até 4 mudanças no time titular para o jogo contra o Flamengo. Na lateral direita, Leonardo Gomes assume o posto sempre que a partida é longe de casa. A zaga segue com Jeromel e Marcelo Oliveira, já que Kahneman está retornando da seleção argentina. O tempo passa para todo mundo. Eu tenho conversado já há um bom tempo com o Marcelo, para ele amadurecer bem a ideia de ir para a zaga. É um jogador inteligente, é um jogador que tem a bola aérea muito boa, é canhoto. Então ele tem todas as qualidades de jogar ali na zaga. No meio, o capitão Maicon voltou aos treinos. Após a lesão muscular, estará ao lado de Michel. A principal dúvida é na ponta direita. Ramiro está treinando normalmente, mas Alisson foi titular contra a Chape. No ataque, após fraco desempenho de André, Jael tem tudo para retomar o seu lugar. O time titular fica assim: Paulo Vitor no gol, Leonardo Gomes na lateral direita, Jeromel, Marcelo Oliveira e Bruno Cortez na lateral esquerda, Michel e Maicon, o jovem Jean-Pierre, Alisson na ponta direita ou Ramiro, Everton na esquerda e o centroavante Jael. Uma vitória no Rio, combinada com uma derrota do Internacional,
pode dar o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro para o Grêmio. Acima de tudo, o Grêmio precisa garantir o lugar no G4, independente de quem o Grêmio vai ultrapassar. O Campeonato Brasileiro é contra todos os clubes. O Campeonato Brasileiro não é contra o Internacional. O Internacional procura fazer a parte dele, o Grêmio procura fazer a sua parte. Pois é, parece que a gente vai encerrar o Campeonato Brasileiro aí, como sempre, numa grenalização, né? Daqui um pouco o Grêmio tendo a possibilidade de chegar à frente do Inter, ou o Inter se mantendo à frente, né? Nessa reta final de Campeonato Brasileiro. JB, afinal, o Kahneman é titular ou não é titular da seleção argentina? Ele está fora do jogo de amanhã, né? A escalação tá por ser confirmada agora pela seleção argentina, mas o Kahneman treinou na equipe titular, uma equipe completamente reserva, vai ser colocada pelo técnico interino da Argentina, e o Kahneman joga contra o México agora às 10 da noite, no final do programa, começa como titular contra o México em Mendoza. Aí ele faz um voo direto para o Rio de Janeiro, mas como deve jogar os 90 minutos, não terá condições de ser colocado no time titular, como a gente viu Marcelo Oliveira e Jeromel na zaga. Bom, falando em seleção, né? O Brasil jogou hoje e venceu por 1-0, foi isso, nessas datas FIFA? Gol do Richarlison, centroavante. Me explica essa história aí, Aquino. Como é que eu te perguntei se eram os 4 para Libertadores e direto disso? Não entendi isso aí, eu não vejo muita preocupação em estar classificado direto ou na pré-Libertadores. Como que não? Mas tu tem que iniciar com antecedência, pode ter 2 fases, inclusive, é uma questão de visão, tu entende? Eu acho que se tu começar participando da pré-Libertadores, isso obriga a direção a montar a equipe e contratar os jogadores já no início da temporada. Tu tem que formar o grupo para classificar, e quando a gente vê, às vezes, a equipe classificada, eles ficam prorrogando para contratarem jogadores para a segunda fase da Libertadores. Então, eu acho que uma equipe de futebol, hoje, o Campeonato Brasileiro, tem que começar com o grupo formado no início da temporada. Então, eu acho que isso faria com que a direção programasse para organizar o seu grupo melhor já desde o início de janeiro. Mas parei um pouquinho aqui, mas isso aí, esse planejamento tem que ser feito agora, no final do ano? Vai deixar para fazer só o ano Como agora? Agora, final do ano. Tu já tem que planejar, né? Durante a semana vai ter jogador. Tu vai tá, esperar começar a competição? Mas tu tá planejando para começar uma grande competição lá em março. Enquanto que agora tu vai ter que começar a planejar para participar de uma grande competição no início de fevereiro. Então é um planejamento que tu tem que ter. Eu não vejo muita preocupação em tu ter que participar da pré-Libertadores, são mais 2 fases. Mesmo correndo o risco de ficar fora? Mas não tem uma equipe que foi campeã da Libertadores agora, que tem um time formado, eu não vejo risco nenhum em tu ficar fora da Libertadores. Mas o time formado, o Grêmio perdeu qualidade, perdeu dos jogadores. O Grêmio perdeu tu precisa muito agregar. Olha o que o Grêmio precisa. O Grêmio caiu muito. O Grêmio precisa de lateral, o Grêmio precisa de zagueiro. Não, o Grêmio tem uma dupla de zaga que é a melhor do Brasil. Centroavante. Não, tudo bem. A questão é a preparação mas tem física, time, mas o grupo não tem. Não tem problema. Falta grupo. Não tem problema a preparação física, que o Grêmio vai se apresentar no dia 13 de janeiro, não no dia 20, que nem foi esse ano. Não tem Mundial. Não, tudo bem, mas olha só, a gente questionou a preparação física desse ano e não questionou em 2017. Em 2017 o time sobrava. Por quê? Porque teve uma pré-temporada decente, porque teve tudo organizado. Se tu antecipa etapas e já coloca o time com força máxima... Olha só, nós estamos falando, dia 6 de fevereiro começa para a Libertadores, dia 6 de março começa a fase de grupos. Tem um mês, e um mês é precioso nesse tempo. Eu tenho, como formação, fui preparador físico Também. E sou da área física, tá? Tenho aqui ao meu lado um médico. Eu fiz 6 meses de estágio só numa escola, nada mais. O que acontece e o que aconteceu neste ano, além do Grêmio perder 20 dias na pré-temporada, porque começou só no dia 20 de janeiro, perdeu mais 45 na época que parou a Copa do Mundo. Certo? Então, o que aconteceu? O Grêmio jogou... Vão parar de novo porque tem Copa América. O Grêmio jogou praticamente o mesmo número de jogos que jogou o ano passado, só que num período mais curto. 71 até agora. Vai a 73 jogos. O ano passado jogou 76. Não, vai a 74. 74. Tem mais 3, né? 74. Então, o ano passado jogou 76. São as 2 partidas do Mundial. Então, é praticamente a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Aconteceu que tu diminuiu o espaço.
Então tu tira 45 dias e tu faz o mesmo número de jogos. Então tu joga quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Então esse é o problema da preparação. Tu tem um acúmulo de jogos. Não tem, porque na Europa tu pode ver que a Liga dos Campeões, ela acontece numa semana, na semana... O Renato poupou bastante, o Renato colocou muito reserva. Não. Mas os jogadores principais na hora do tiro para pegar, tu precisa deles. No Brasileirão, de 38 rodadas, 10 o Grêmio coloca um time alternativo. Alternativo não, a maior parte foi misto. Não, 10 em 10 oportunidades o Grêmio colocou um time reserva. A maior parte foi misto. Reserva. E acontece, e acontece que esse ano tu jogou 4 ou 5 partidas com o time C e tu te obrigou a jogar esticando a corda no início da temporada no Campeonato Gaúcho. As 4 primeiras partidas do Tu acha que o Grêmio vai deixar para projetar isso aí só ano que vem? Não. Quais são as carências do... O Grêmio tem que estar... Quais são, na tua opinião, as carências do Grêmio? Vamos lá. O Grêmio precisa contratar um zagueiro para grupo. Ou 2 até. Não, um. Ou 2. O Grêmio tem 3 bons zagueiros. Mas tudo bem, vamos lá. Tem 3 bons zagueiros, contrata mais um. zagueiro. Marcelo Oliveira vai ser o 5º zagueiro. O Grêmio precisa contratar um lateral com potencial para ser do mesmo nível do Cortez. O Cortez é um jogador que se aproxima dos 30 anos. Então eu preciso contratar... no caso, para depois, né? Tem 31. Tem 31, passou já dos 30 anos. Então eu preciso contratar um jovem, jogador de 21, 22 anos. Teria 2 ou 3 alternativas no mercado. Lateral direito, o Grêmio tem o Leonardo, que é jovem, tem 21 anos. Então eu preciso contratar um lateral pronto, a nível de titularidade. O Léo Moura talvez não fique, ou se não fica, é um jogador também de idade. Eu acho que tu não pode ficar com esses 3 que tu tem, tu vai ter que liberar aí, um vamos ou lá, 2. tu passa a ter jogadores então, de tu tem idade. que contratar 2 laterais, um zagueiro para grupo, né? São 3. Tu tem que eu contrataria um número 9, diferente, seria o jogador de exceção. Sim, O Everton está vendido. O Everton, não sei, tu tá com essa informação que eu não tenho. Não, o Cadu, a gente vai falar sobre o Everton. Então vamos ver, vamos fazer vamos acompanhar aí Desculpa, sobre... O Everton, isso que nós vamos ver agora, essa matéria que nós vamos ver agora, é o Everton dizendo um adeus pro Grêmio. Vamos lá na reportagem da Giovana de Oliveira. Europa, chegar a uma seleção e comigo não é diferente. Acho que quando você está numa sequência boa, assim, numa fase como eu venho vivendo, você é observado, monitorado por vários clubes, né? Segundo o jornal The Sun, o Manchester United prepara uma proposta de 30 milhões de libras, cerca de 144 milhões de reais, na conversão atual, para levar o atleta. Primeiramente, em relação ao Everton, não temos absolutamente nada. Notícia nova, notícia que pode vir de lá, a multa rescisória dele é 80 milhões de euros. 30 milhões de libras está longe disso, nós não temos nenhum interesse de fazer, mas se tiver que ouvir alguma proposta, isso como parâmetro. Melhor que seja no início da temporada do que no meio. Mas uma ligação que Everton recebeu pode interferir no seu futuro. Pep Guardiola, o treinador do Manchester City, maior rival do United, tem interesse em contar com o atleta em 2019. Pep, que costuma ligar para os jogadores que irão reforçar os seus times, já caiu nas graças de Everton, que sonha em trabalhar com o treinador. Quero, se tiver eu quero. Desde 2014, com a equipe principal do Grêmio, o atacante teve seu contrato renovado no final de agosto, e sua multa rescisória foi ampliada para 80 milhões de euros, aproximadamente 342 milhões de reais. Se ele está sondado ou foi sondado, sinceramente é mais do que merecido, porque o que ele vem jogando é absolutamente justo. Everton, que vem se consolidando entre os melhores atacantes do futebol nacional, tem 19 gols em 50 jogos na atual temporada. Com convocações para a seleção brasileira, o jovem, de 22 anos, que é mais uma grande revelação do Grêmio, diz que para sua função, o tricolor já tem substitutos. Tem jogadores aí excelentes, né? Tem o próprio PP, o próprio Alisson, que é mais velho que eu ainda. Na base também tem o TT, que é um cara que eu tive a oportunidade de conviver na seleção também. A gente acompanhava já os jogos da base e sabe da qualidade dele. Eu tive o privilégio de ver um pouco mais de perto, mas o Grêmio é formador de grandes jogadores, né? E creio que se eu for embora, ou qualquer outro, vão surgir melhores, sim. Corrigindo nessa reportagem, nessa matéria do Guilherme Paz. Eu acho que tá fora mesmo, né? Tá fora.
Tem. O cara dá essa declaração, né? Dificilmente uma equipe inglesa contrata jogador agora no final do ano, né? Então, pode eles contratarem agora e levarem no meio do ano, mas, de repente, se for para o Manchester City... Mas o presidente Romildo até foi bem claro nessa coletiva. Ele disse assim, não, eu prefiro que seja agora, para não acontecer o que aconteceu com o Arthur, que o Grêmio projetou o ano com o Arthur. Aí tu vai ter a alternativa de buscar um substituto, mais um atacante de lado, né? Agora, eu não vejo... A proposta tem que chegar. Mas tu não tem ele, o substituto, o PP, tu não tem ele como substituto dele? Não é um jogador que está pronto ainda. Como isso? O Everton também não. Como não? O Everton subiu em 2014. O JB deu uma informação ontem que ele foi quase trocado para Chapecoense. Quem? Foi. O Everton. O Everton. Em 2017, o Renato queria o... 2017? Foi ano passado, né? O Renato queria foi o ano poste passado, da Chapecoense, naquele começo de campeonato. O Everton estava na reserva. Perdeu a posição, ficou um tempão no banco. E aí ele entrou contra a Chape, fez 3 gols e o negócio foi todo cancelado. jogador do Grêmio. O Arthur estava indo para o Ceará, o outro estava indo para cá. A última vez que eu tive aqui, o Kahneman estava vendido. Tu sabe, o Kahneman está saindo, está indo para a Itália. Para te ver, mas como futebol é dinâmico, exatamente isso. Hoje são meninos que daqui a pouco... acontece quando se confirmar alguma coisa. Por enquanto, é só uma hipótese. Nem proposta não chegou. Sim, mas uma proposta dessa não tem nem como dizer, eu acho que 30... Até pelo próprio jogador. E tem outro detalhe. A multa é 80, 30 nem cisca. 30 de libras? Não. Que? Leva na minha. Vou apostar outro cafezinho contigo. 30 de libras está vendido. Não é nem 30. Também. Mais Por menos já tá. Vou tomar um monte de café. 20 já vai. Não, apostar aqui, já ó. deposita. Cadu, filma aqui, foca aqui, ó. Cafezinho, um cafezinho com... Por 30 ele vai. Por 30 de libras? 30 limpo pro Grêmio. Não. Já para um pouquinho. 30 bruto. Não, 30 bruto. era 30 antes de errar aquele gol contra o River lá. Pois é, que tu tirou, viu que tirou o Grêmio da Libertadores. Não, deixa e ele fez o gol com a Perder aquele Chapecoense. gol, perdeu uns 10 milhões. Cadu, eu vou te contar uma E história. uma situação idêntica que foi esse gol, né? O segundo gol da... Não, completamente diferente. Mas como que não? Ele entrou sozinho na cara do goleiro. Não, rapaz. essa ele correu e tocou, deu um toque só na bola. A outra ele correu com a bola dominada. Mas Ele tudo bem, demais um pouquinho. Posso ali era falta de ritmo de jogo. Se ele tivesse condições como hoje, ele não teria errado aquele gol corrido. Ali, eu vou Dá dizer, informação, eu vou dizer JB. uma coisa aqui que as pessoas não gostam de ouvir. Ali é um defeito que ele tem. Ele não dribla para o lado esquerdo e conclui de pé esquerdo. Eu não sou Raramente eu ele não faz sou isso. E era o drible que era para dar ali. Era o drible que era para dar ali. Tinha que tirar do goleiro e tirar para o lado esquerdo. Ele sempre ameaça ir para lá e vem para cá. Eu não sou cofre da informação, tá, Cadu? Eu vou contar, embora talvez eu possa Tem queimar repórter alguém que aqui. Tem gente que engravida, né? Engravida, a informação ela fica crescendo aqui na barriga. Não, é o seguinte, eu descobri uma história hoje, eu confio, e o Diogo Rossi, colega aqui do Virando Jogo, à 13h, ele também tem uma informação muito parecida com essa. O Everton na seleção brasileira teve, depois do jogo, uma festa promovida pelo Neymar. E ele não foi, estavam lá nos Estados Unidos. O Casimiro, o Everton e um terceiro jogador. E eles ficaram, o Casimiro também não foi nessa festa, eles ficaram jogando PlayStation na concentração. E lá pelas tantas, o Everton pegou e disse, cara, eu não estou aguentando, eu preciso contar um negócio para vocês. Um cara acabou de me ligar e eu recebi a ligação, eu preciso desabafar isso. Quem que te ligou? Pepe Guardiola. Ligou para o Everton para conversar com ele, querer saber como é que era a relação do jogador e tal, dizendo que estava interessado nele. É uma situação rotineira do Guardiola, que sempre faz com os jogadores. Mas imagina o Pepe Guardiola, porque, vamos combinar, toda a gente sabe disso, nenhum clube de lá, da Europa, não contrata um jogador vendo apenas 1, 2 partidas. Esse jogador está sendo acompanhado há muito tempo. É monitorado há muito tempo, principalmente pelo City. Não, eles são acompanhados há muito tempo. E é por isso, Cadu, que hoje na coletiva, um repórter perguntou para ele, os times de Manchester te querem, o Guardiola sempre liga, a gente já sabe que liga para os jogadores que ele quer contratar, ele te ligou, daí o assessor de imprensa do Grêmio, João Paulo Fontoura, que estava ao lado, pegou e brincou assim, quer o WhatsApp do Guardiola? Ele disse, eu quero, se tu tiver, a gente viu aí na matéria, se tu tiver, eu quero. Ou seja, já existe no ambiente do Grêmio uma brincadeira em relação a isso. Não, e outra coisa, a cabeça do jogador, né? A cabeça do jogador. O que acontece a cabeça está lá. O que acontece, Cadu, é que a proposta tem que chegar. Né? Quer dizer, comenta-se que vai chegar a proposta. Só Mas que a tu proposta sabe não como chegou. é que eles agem aqui. Não, eu sei. Eles vêm no último momento que fecha a janela, nos últimos dias e fazem a proposta. Está aqui.
para não ter tempo de negociar o jogador. Mas um jogador que tem um passe estipulado em 80, tu vem oferecer 30, não... Isso é cláusula rescisória. 30 antes de errar o gol aqui. Tá, beleza. A do Bressan é 60 milhões de euros, que é a multa padrão do Grêmio. Te serve 30 dias. Não, 60 é Tu vai discutir? Vai discutir. 60 Não, é que 60 milhões de euros, para quem não sabe, é uma cláusula padrão do Grêmio. Qualquer jogador tem 60 Mas a multa do Arthur foi muito mais próxima. O Arthur tinha uma multa de 50 e foi vendido por 40. Não, era 40 de euros. Hã? 40 de euros. Ele foi praticamente vendido Everton tá pelos fora. 40. 20 e poucos milhões de euros já vai. É mais uma preocupação. Eu acho que o Grêmio... E outra coisa, o Grêmio tem uma coisa, o Grêmio tem o vínculo do jogador. O Grêmio tem que exigir o que ele quer. Quanto por cento? 50%. 50%. Tá, aí vai dizer para o investidor, não, tu não quer fazer negócio. Com 30 milhões de libras, vai dizer para o investidor, deve ser o Celso Ribeiro. O Grêmio, eu acabei de conversar com o vice-presidente do Grêmio, porque eu apostei um cafezinho e tô quase perdendo o cafezinho. Peraí, João. Quanto é que tu me ofereceu para me emprestar? 15 milhões. 15 milhões? Vai jogar um cafezinho? Não, é porque assim, ó... Vai jogar um cafezinho? Não, ofereceu da redação. 15 milhões de empréstimo? Não, e vai jogar um cafezinho? A informação que eu tenho é que o Grêmio tem 60%. 30% do Gilmar Veloz e do Everton, que aí fica o nome do Gilmar, mas é do Everton também, e 10% do Fortaleza. Só que o Fortaleza deve dinheiro a um cidadão chamado Luiz Girão, que é um ex-presidente do Fortaleza e que, para quem não sabe, é um cineasta brasileiro que fez Chico Xavier, um filme que teve mais de 3,5 milhões de telespectadores. Para resumir a história, eles devem um dinheiro para o Luiz Girão, que botou um monte de grana no Fortaleza, e disseram, não temos como te pagar, quando o Everton for vendido, os 10% são teu. O Grêmio tentou comprar desse cidadão, e me confirmou, esse vice-presidente do Grêmio, não conseguiu. A minha dúvida é se é 60 ou 50. Esse vice tem que é 50, mas eu tenho, e vários outros colegas da imprensa, que é 60. Mas não passa disso. Por enquanto eu estou perdendo a aposta, mas não passa de 60%. Porque o Fortaleza, esse cara, o Luiz Girão, sabe que ele está com o cheque em branco na mão. Só que as pessoas ficam se perguntando por que um determinado empresário tem 40% do jogador. Na negociação ele exige. Não, presta atenção. Ele exige. Deixa eu explicar aqui para o telespectador saber. O jogador, quando teve para vir para o Grêmio, ele custava um valor X. Ele tinha 15 anos de idade. E o Grêmio não tinha dinheiro para comprar esse jogador. Então o empresário comprou, pagou e deu 50% para o Grêmio. Ficou com 40 e 10 ficou para o Fortaleza. Então muitas vezes as pessoas acham que o empresário fica pegando alguma coisa do jogador. Não, o empresário comprou o jogador, pagou o valor integral, assumiu o risco e deu 50% para o Grêmio. Assim como o empresário do Luan pagou 100 mil para trazer ele da Catando Vence lá atrás. E aí pode ser 100 mil, podem virar milhões ou pode ser 100 mil perdido. Muitos já perderam, muitos já faliram, né? Uns 10, 100 mil ele já botou e não deu certo. E 30% do Gilmar Veloz. Agora começa a se entender, né? Aquelas convocações aí para a seleção brasileira, o único jogador convocado. Cadu, desculpa, eu não concordo. Não concordo mesmo. Mas tu acha que foi injusta a convocação do Everton? Não foi injusta. É o melhor atacante de lado que tem no Brasil atualmente. Não é essa a questão. Não é essa a questão. O Gilmar Veloz e o Tite se conhecem? Sou o empresário dos dois, né? Não, é empresário do... Pô, nosso amigo Gilmar Veloz, jogamos bola com nós três lá na praia, né? Bom, olha aqui, ó. É empresário do Tite. O único que jogava no Brasil convocado? Exatamente isso aí. Único no Brasil. A convocação é mais do que merecida. Mas o Dedé não está na seleção agora? Não, teve a última convocação foi só o Everton. O Everton hoje pode ser considerado o principal jogador do futebol brasileiro. Eu não estou discutindo. Eu estou naquele momento em que nenhum jogador da seleção... E o que precisa? O que precisa para ser contratado no futebol, principalmente da igreja? Quantas passagens tem pela seleção brasileira? Não tem que ter passagem pela seleção brasileira? Mas se fosse essa a função, ele teria sido convocado agora. E não foi. Agora foi só o Dedé. Estava lesionado, né? Mas o Cadu, é que eu considero para mim o seguinte, o critério de justiça é, o jogador merece ou não merece? O Afonso Alves não merecia ser convocado para a seleção.
Porque, pelo amor de Deus, o Afonso Alves, a gente viu o cara jogar, fez 30 gols no campeonato holandês, mas sim, um dia o cara pode fazer 30 gols e todo mundo sabe que ele não tem futebol para isso. Agora, o Everton merecia ser convocado, então eu acho que é injusto. Não, contra a convocação... Eu acho que é justo ou não é justo? Discute. Eu acho que a convocação do Everton e do Lucas Paquetá é indiscutível, não tem nenhuma discussão. Já deveria ter convocado há mais tempo o Arthur. Só convocou o Arthur agora depois que foi para o Barcelona. Aqui, então amanhã é Grêmio e Flamengo, mas tu diz que não faz diferença agora, chegar em 4, chegar em 5º, 6º, mais vacina. Quer que eu assine aqui? É indiferente o resultado de amanhã, pode confirmar, mas o Grêmio com 6 pontos, o Grêmio está no G4. Não. Dos 9 que o Grêmio tem para disputar, se o Grêmio fizer 6, ele está no G4. Mas ganhar do Vitória e ganhar do Corinthians aqui. Mas e não tem também essa granalização final aí, na matéria do Guilherme Paz, que disse uma vitória do Grêmio amanhã e uma derrota do Inter. O Grêmio é o culpa... pode ser, né? Não, isso não serve? Mas não tem essa preocupação, Meu time já tem 2 títulos esse ano, foi bem em todas as competições. Tu encerra o ano bem, então, tu dá como ano tranquilo, encerrado, com as 2 conquistas lá do início do ano, com as Campeonato 2 conquistas Gaúcho do início, chegando na semifinal da Libertadores, chegando nas oitavas da Copa do Brasil. Eu acho que esse é o lugar que toda uma grande equipe tem que chegar. Se tu estiver sempre chegando, tu vai acabar conquistando os títulos. Não, eu também acho. A garantia de conquistar todos os títulos ela é praticamente impossível. Mas o grande clube ele tem que estar pelo menos chegando. Exatamente. Tem pelo menos estar disputando e chegando. E a gente tem visto que mais ou menos tem batido um determinado número de equipes, estão sendo sempre as mesmas que estão disputando a Libertadores. É Grêmio, Cruzeiro, Flamengo. Quer dizer, o Corinthians vai ficar fora esse ano, mas o Palmeiras vai repetir. Vai entrar o São Paulo, não vai entrar o Santos, e vai entrar o Internacional, não vai entrar o Atlético. Pois é. São os clubes que... Eu acho que o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, esses times ficaram para trás em relação aos outros grandes. Mas é um time que pela estrutura que tem hoje, acho que esses 4, 5, 6 clubes têm praticamente obrigação de estar em tudo que é Libertadores, né? E a participação junto, e esse ano, e o próximo ano com a dupla Grenal aí? É importante uma Libertadores com a dupla Grenal. Eu perguntei pro JB, mas que ele é comum, né? Eu até achei Desde 2010 nós não tínhamos isso, né? É isso? Não pesquisei isso. Eu acho que já faz uns 8 anos que os dois não participam da Libertadores. Não, mas teve Não, eu acho que teve depois. Eu vou até pesquisar isso. Mas aí no ano que o Internacional estava, o Grêmio não estava. O Grêmio, depois que inaugurou a Arena, só ficou um ano fora, que foi acho que foi 2015. Foi quando o Internacional disputou. A gestão do presidente Romildo ele sempre colocou o Grêmio na Libertadores. O presidente Romildo sempre conseguiu, no mínimo, uma vaga para a Libertadores. O único treinador que não colocou o Grêmio na Libertadores foi o Felipão, quando passou pelo Grêmio. Bom, o presidente Vitório Pípero também colocou, né? Não no ano que ele saiu, no ano que ele chegou. Que ele substituiu o Vanderlei Luxemburgo, né? Que ele substituiu, não, o Anderson Moreira. Anderson Moreira. Aquele ano não classificou para a Libertadores. 2014. Estou botando a mão no ouvido. Participou 2015, que foi o ano que o Inter participou. Esses dias até vi uma citação de alguém no Twitter elogiando ele. É um comentarista de futebol dizendo que ele, Anderson, tinha começado a mudança de filosofia no Grêmio. E certa vez, eu sei que ele ficou muito... eu vou usar um termo bom, tá, Cadu? Chateado. Na realidade, ele dava soco no armário do Olímpico lá, quando o Grêmio treinava, porque estávamos eu, Cristiane Matos e tinha um terceiro repórter da 0 Hora, conversando num dia de Copa do Mundo, a Copa do Mundo 2014, tinha jogo e o Grêmio estava treinando no suplementar do Olímpico. Já tinha arena, mas treinava no suplementar do Olímpico. E aí eu perguntei, todos os repórteres perguntaram sobre todas as coisas depois da coletiva, naquela resenha, e eu fiz uma pergunta para ele. E todo mundo publicou tudo, só que comigo, que eu vazei, ele ficou bravo. Eu perguntei, ele treinou com um volante, o Fernando, e 4 caras, Zé Roberto numa ponta esquerda, o Elano na ponta direita, 2 meia ofensivo e o Marcos na frente. E aí eu perguntei assim, tu vai jogar com esse esquema que tu tá treinando? Ele disse assim, não vou, porque só jogaria se vocês da imprensa me dessem 5 jogos, mas aqui no Rio Grande do Sul vocês me matariam com um time faceiro desse e vocês não vão esperar 5 jogos. E aí eu botei, Anderson Moreira só não coloca esse time em campo por causa da imprensa. Nossa, ele queria me matar, escrevi no meu blog isso, e aí ele queria me matar. Mas, para fazer o resumo da história, ele foi o cara que começou a mudar o time do Grêmio. A jogar com a bola no chão, a ter mais posse, a jogar bonito.
Falar em matar... Não foi o Roger? Não, o Roger o também, Roger. mas ele começou, o Filipão mudou, mas ele começou essa tentativa. Falar em matar, eu acho que até o Giovanni Luiz que está querendo me matar, porque eu ia estar dizendo uma bobagem. Aí eu disse que o presidente, estava dizendo que o presidente Vitório Piffer colocou Não, ele muito pegou na Libertadores. Ele Libertadores. pegou na Libertadores, né? Pegou na Libertadores. Né? Quem colocou foi E o aí presidente fez a gestão Giovanni mais Luiz. trágica Mais da história trágica do da Inter. Não, história. mas quase entrou com o Argel, lembra? Se tudo der certo, ele vai pagar ainda por ela. Deixa eu explicar aqui, eu estou toda hora metendo a mão no ouvido, o pessoal pode pensar que eu estou com dor de ouvido, não é isso, é o ponto que está caindo toda hora, por isso que eu estou toda hora colocando a mão no ouvido. Caso Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. E aproveita as promoções que você sempre encontra lá na Casa Pneus. O pneu está desgastado, está ficando careca, então passe lá, faça a revisão e aproveite as promoções sempre que você tem lá na Casa Pneus. Avenida Ceará, 1055. Está aí o fone aí, 33424245. Nosso dois toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol. Promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança, transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Você está com aquele amassadinho no carro que incomoda, assim, né? Na porta, no para-choque, no para-lama. Passou no estacionamento, deixou o carro ali, quando veio, voltou, viu que o carro estava aquele amassadinho. Então resolva lá no Martelinho de Ouro, na rua Euclides da Cunha, 309. O fone para contato está aí, 3315-2160, 3315-2160. Ligue, passa lá, fale com o Marcelinho e resolva esse seu problema lá no Martelinho de Ouro. Vamos para o rápido intervalo, voltamos falando depois do Internacional, que bateu na porta ali, né? Desperdiçou no último domingo a possibilidade aí de... Mas agora o Inter está aí, uma vitória, né, JB? Uma vitória do G4, né? Mas o São Paulo tem que perder. Dependendo do resultado, Tem que, no pode máximo, garantir empatar. amanhã. Pode garantir Se o amanhã. São Paulo tropeça e o Inter vence, dá. Tá certo, vamos rápido intervalo, voltamos depois, então, falando do Internacional que pega amanhã, o Atlético Mineiro no Beira-Rio. – 21h35, estamos voltando com o nosso dois toques desta terça-feira, hoje com Eduardo Eustádio, Adalberto Aquino e JB João Batista Filho. Você nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do estado do Rio Grande do Sul e para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, no Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube também, no Facebook. Inclusive, você manda aí a sua mensagem, e envie, localize também a cidade onde você está enviando a sua mensagem. Vá compartilhando, compartilhe você, compartilhe com seus amigos. Já compartilhou aí, ô... Já, acabei de fazer. Compartilhou aí, JB? Tá tudo no o Aquino Facebook. é fora do mundo, eu não sei, porque eu acho que ele... Não, tu não tem Facebook? Não tem Facebook, Não, mas... Então não pode participar. participar. Se entende. Não. Mas eu vou lá no Martelinho, com o Marcelinho. Ah, vai lá com o Marcelinho. Vou lá. O Leca era o comandante O lá. Leca, o Marcelinho é o filho Nosso do grande Leca, amigo e É isso agora aí. tá o Marcelinho lá. Viu comandante. só, Marcelinho? Não tenho Facebook, mas eu estou atento. E então você vai compartilhando aí para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV, 4 meses apenas no ar aí com a nossa emissora. Nossos dois toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia e outros produtos também que você adquire pelo site, pessoal do interior. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, também tem a possibilidade de adquirir na loja Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidolme. Na Baidolme é tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro. Também pelo site, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre. 3 endereços aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, quase esquina com a São Pedro. Na Avenida Ipiranga 5.800 e a nova loja na Zona Sul aqui em Porto Alegre, na Avenida Icaraí. Também para a Multissom. Bom, na Multissom você tem uma loja sempre bem pertinho de você, qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Você aproveita as promoções que você sempre encontra nas lojas da Multissom, adquirido no Crédito Fácil, pagando em 15 vezes no Crédito Fácil da Multissom. Bom, o Internacional amanhã recebe, aí vem de uma derrota diante do Botafogo no último domingo, recebe o Atlético Mineiro no Beira-Rio, desfalcado aí de jogadores importantes que foram expulsos, cumprindo suspensão automática, as do Wellington Silva e do Moledo, mas quem nos traz aí o dia de hoje, atualizando as informações do Inter, é o repórter Pedro Oliveira.
O Inter se reapresentou na tarde desta terça-feira aqui no CT Parque Gigante, depois da derrota de 1-0 para o Botafogo nesse último domingo. O treino foi fechado e é o único antes do jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. O Colorado não terá o zagueiro Rodrigo Moledo e nem o atacante Wellington Silva, os dois expulsos neste último jogo contra o Botafogo. Mas terá a volta do lateral direito Fabiano, e foi justamente ele que projetou o jogo de amanhã. Todas as vezes que a gente teve uma derrota, no jogo seguinte a gente conseguiu o nosso objetivo. E a gente, dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, a gente novamente vai buscar fazer um grande jogo para que a gente possa buscar o objetivo maior, que é a vitória, mas respeitando muito a equipe do Atlético Mineiro, que é uma equipe que tem jogadores experientes e sabemos as dificuldades que a gente vai encontrar aqui por também estar brigando. Mas depois do jogo do Inter, justamente o time que está atrás do Colorado na tabela, o Grêmio, e o time que está na frente, o Flamengo, se enfrentam às 9h45 da noite. E Fabiano também falou deste jogo. Eu acho que eu já falei em outras entrevistas também, quando tive a oportunidade, o principal de tudo é vocês têm que fazer o teu dever em primeiro lugar, né? Então, a gente sabe que não independente de você torcer para o teu adversário, concorrente, se você não fazer o teu dever. Então, acho que isso é fundamental. Agora a gente se manter o nosso foco no nosso trabalho para que a gente possa conquistar os nossos objetivos, obtendo os nossos resultados. Com uma derrota, o Colorado pode cair para a 4ª posição, mas pelo lado bom, uma vitória junto de uma derrota do Flamengo pode levar o Inter de volta à 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. Direto do CT Parque Gigante, Pedro Oliveira. Você pro Grêmio, Valeu, então? Pedro. Pois é, deixa eu passar essa bola pro Eusad aí. Pô, e agora, Nunca. hein? Não, nem pensar. Não, um empate. Torcer por um empatezinho até razoável. Ou vitória do Flamengo, mas... Mais um pode ser. cafezinho, fechado. Hã? Mais um Fechado. cafezinho, Fechado. Um chopp no tato. Pô, mas se facilita a vida do Internacional, o que tu quer? Não acho que facilita. Acho que nós temos que mirar no G3 e... Não, mas era isso, depois a gente mas eu vê. fiquei segundo. Pois aí tu garante o fiscal. E não é só questão, é questão financeira, né, Sérgio? Quais são os números aí? Quase 2 milhões o vice, 7 o 11, 18 o campeão, tô arredondando, tá? 11 o segundo. 18 campeão, 11 o segundo, 7 o terceiro e 5 o quarto. Não, mas torcer pro Grêmio só em situação de vida ou morte. Mas tipo assim, aquela diz que não torce, mas fica ligadinho, isso, né? Mas esse é o tipo de resultado. Isso servia para um lado, servia para o outro também. O tipo de resultado, se o Grêmio ganhar, tu não ia ficar bravo também. Né? Não vai dizer que vai torcer, mas não vai ficar bravo. Só que vou secar. Vou ver o jogo do Inter e depois secar o Grêmio. eu entendo, eu só não gosto do cara. Eu achei legal que o Nico Lopes foi para entrevista coletiva recentemente e disse, eu vou ir para frente da televisão, eu vou secar o Palmeiras. É óbvio que eu tenho que secar o Palmeiras. Sim. Tipo, isso parece aqueles caras que vão para uma casa de reality show e dizem, não vim aqui para jogar. Tu vai aqui para fazer o quê, Mas é que não, aqui, ó. Mas Isso aí agradeço qualquer um. Presidente Romildo, aqui sentado nessa cadeira onde tu está, aqui, aí o questionado aí, eu gostaria de ser tetracampeão aí, tetracampeão brasileiro. Não, octacampeão. Não, tetracampeão brasileiro e tetracampeão da Libertadores. Está somando o somatório o octacampeão. Aí eu coloquei presidente, eu também queria. Não queria antes, não? Até quero ir ter campeão e ser campeão da Libertadores. Só disse assim, mas só que eu quero ser primeiro, ser campeão da Libertadores e depois campeão brasileiro. Ele quis garantir o dele. Mas com aquela campanha ridícula da Libertadores... Como ridícula chegou aí? Mas por 1 minuto, por 10 segundos não caiu fora nas quartas de final, tava desclassificado já. Aí ressurgiu. Do futebol. Quando o Inter foi... Aí ressurgiu. O Inter também, em 2010, teve então, desclassificado 2 vezes. O gol do Alexandre lá contra o São Paulo. Ganhamos num aborto da Libertadores. O do Juliano. Do Juliano. Do Juliano, na que já fumaça, na prorrogação. Claro, mesmo, parecido. Parecido. Então, eu trabalhei nesse jogo. Mas o Internacional vai ter uma vantagem amanhã. O torcedor colorado vai poder assistir seu jogo e depois secar com calma. Depois, conforme o resultado... Dependendo do resultado, tu vai ter que torcer. Não. Tá decidido. Dependendo se o Grêmio ganhar, tu vai ter que torcer. Não, tá decidido que vamos secar. Não, se o Inter perder, se o Inter perder, vai ter que torcer. Se o Inter perder, o jogo do Inter é o primeiro. Se o Inter perder, Cadu, é terrível. Se o Inter perder, vai ter que torcer pro Grêmio. Não, é que não, Cadu. É que se o Inter perder,
e o Grêmio ganhar, então o Grêmio toma o terceiro lugar do Inter. Mas então eu Só tô que se o dizendo, Flamengo Se nós ganhar, é que é tolerável o Grêmio ganhar. Não, eu tô dizendo, se o Inter Se não, perder... não, né? Aliás, se o Inter... Tem que torcer pro empate. Porque Ah, senão tá certo. o Flamengo abre 6 pontos. Não, Empate abre do Inter. 4 pontos e se o o Grêmio Inter passa. perde, se o Inter perde, quem é que o Inter vai E ganhar? aí, se o Grêmio ganha, passa do Inter. Então. E se Mas o tem que Inter torcer pro empata? Qual é ele vai torcer Não, o quê aí no se jogo? mantém na frente do Grêmio, se mantém na frente. Não, mas se o Grêmio ganhar, não. Tia, eu Não, tô se mais. ganhar, não. Juro que eu tô torcendo ainda Não, por o Inter uma faz grande. um ponto, fica um ponto na frente. Ainda tô torcendo por uma grande atuação do Inter. Porque o último jogo foi um fiasco, né? Foi um balde de água fria. Mas na dá pra torcida. cobrar do Inter? Um time que no início do campeonato... Mas essa é a questão. Então, Cadu, tá? mas então, eu desculpa, Eustádio, eu sei que tu tá esperando por esse momento, mas Cadu, mas daí eu e tu vamos perder o emprego. Se não puder cobrar do Inter, Não. nós vamos Não é que tu vai ser cobrar, eu desempregados. A acho gente que... tá falando num campeonato, em primeiro lugar, num campeonato de baixo nível Não, mas isso aí também é outra... Isso aí também é outra figura. Ok. Essa é a realidade do futebol tá brasileiro. bom, essa é a realidade do Onde é que futebol estão os brasileiro? principais jogadores? Estão fora, essa é a realidade. Ok, Tem essa setor de é a baixo. realidade do futebol brasileiro. Mas assim, ó, o que a gente não vê no Internacional, tá? A campanha é 10 vezes melhor do que as atuações, tá? Do que o desempenho técnico dentro de campo. Tá? A gente ganhou um monte de partida na finaleira, ganhamos partida jogando muito pior, etc. Acho que até, sob certo aspecto, o trabalho do Odair, apesar de faltar o empuxe na hora certa e algumas decisões equivocadas, eu acho que o trabalho do Odair é bom. Muito bom. Conseguiu muito bom, eu já não diria. Muito bom, eu já não diria. Mas eu acho que é um bom trabalho. Tá? Errou, esse jogo contra o Botafogo errou. Totalmente, Não tenho dúvida. totalmente. Não soube ler o que estava dando certo. A gente teve uma campanha em que o Inter conseguiu ajeitar o time jogando com um meio-campo pegador, saindo em velocidade, marcando pesado, etc. De uma hora para outra, voltou o D'Alessandro de titular do meio-campo do Inter, que baixa a rotação para 3 giros no meio-campo do Inter. Mas isso é uma coisa discutível, Mata toda a jogada. Não, eu até concordo contigo, No- mas tu no dá uma, meio-campo. se tu der uma assistência para ele, talvez isso não acontecesse. Mas aí Foi o caso que volta na mesma, dá assistência, protege, bota só, não sei o quê. Mas se é um jogador de qualidade, tu tem que tirar proveito dele, mesmo Mas ele é não só sendo olhar a mais do que estatística. é, mesmo não sendo mais do que é. Acabou a velocidade internacional, acabou o meio-campo quando voltou o D'Alessandro e o Patrick despencou. Porque ele corre o despencou campo de todo. rendimento. Ele corre o campo todo. Não é nem a questão de... Porque correr, ele corre o campo todo, né? Não corre, olha aqui, ó. Mas eu acho que o jogador essa questão- nessa idade correu o campo inteiro. O que acontece? Não é Mas parâmetro. corre. Mas não é o parâmetro. Pode correr errado. Não é parâmetro. Mas não, eu acho não que é não corre é. Eu errado. acho que não é essa questão, não Ele sabe? erra, ele não tem a explosão muscular. Correr, tem maratonista Mas aí com tu 60 dá uma- anos. mas aí O que tu dá uma acontece, assistência. o que maratonista com acontece é que 60 anos. aquele lance que eu não vi o Inter e Botafogo, mas o lance que aconteceu no jogo com o América, que o Internacional está atrás no final do primeiro tempo, que sai a jogada pela direita com o Leandro Damião, e o meio do campo, o Edenilson dá um pique lá do meio, sai lá do campo dele e penetra para receber a bola e entra em velocidade, jamais o D'Alessandro faz. Não tem mais lógico, explosão. mas- Não tem então- mais explosão então, muscular. o Internacional- Cadu vai morrer abraçado. Internacional Não, se não, é questão de morrer caracterizou, abraçado. com uma força física muito grande em todo o primeiro turno. E a saída de trás, principalmente com o Potker e o Nico e mais um jogador de área, era uma passagem muito rápida. Agora, essa questão do Odair, olha o que ele tirou do Internacional, esse era um time que decidiria, olha, dito pela direção, enfim, olha, vaga na Sul-Americana é vaga olímpica. Olha o Internacional. Claro, a partir do momento que tu te habilitou em chegar a disputar o time, claro que a cobrança vem, tu quer mais. Mas Não, e dá assim, pra- a postura do Inter contra o Botafogo foi lamentável. Não, o Inter foi mal. Sabe? Não é só ir mal. Não é só ir mal. Não tentou ganhar o jogo. Não, esse jogo não é problema. Perder pro Botafogo é uma circunstância como não é natural. problema? Não, é natural. Tu não podia Palmeiras perder. perdendo. Palmeiras perdendo. Não, Palmeiras Palmeiras perdendo pro 24 Sport. vitórias, 24. O problema é tu perder aquelas partidas que é histórico do Internacional, sempre com o time de zona de rebaixamento. mas E aí ok, vai mas esse é um Chapecoense, histórico que Chapecoense, todo- Sport. mas vai- isso sempre o tem. Campeonato América, Brasileiro é isso assim, o Palmeiras não Campeonato é empatou. assim. O Palmeiras Brasileiro não é empatou assim. com o Paraná, um time rebaixado.
Agora Inter e Botafogo... Um acidente de percurso, acontece aqui Agora, não o Internacional, que é histórico, sempre com esse time de zona de rebaixamento. Eu sou repetitivo aqui, mas o Inter não tem aquela frase? Quer acabar com a crise? Marca um jogo com o Inter. Bom, mas logo após o nosso Dois Toques, vem sempre o jornal da RDC. A Fabiane Flores está lá na redação, exatamente preparando, dando os últimos preparativos aí para o jornal da RDC, que vem logo na sequência. Está nos trazendo agora as manchetes e o que teremos no nosso jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Oi, Cadu, boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, hoje a gente traz no Jornal da RDC uma boa notícia na área da saúde, porque foi inaugurado hoje o Hospital Santa Ana, na Zona Sul aqui da capital, que vai atender somente o SUS. São 205 novos leitos que, claro, vão desafogar aí um pouco os outros hospitais aqui de Porto Alegre. Mas, apesar dessa boa notícia, a gente também traz a informação, né, da falta dos profissionais, dos médicos, né? Porque mais de 8 mil médicos cubanos, do Mais Médicos, esse programa do governo federal, eles vão deixar o país, né? Após toda essa polêmica que Cuba anunciou a saída deste programa. Mas todos os detalhes vocês conferem logo após o programa Dois Toques no Jornal da RDC. Não perca. Cadu. Ok, obrigado, Fabiana. Então, essas e outras informações logo após o nosso Dois Toques, o Jornal da RDC, e na sequência o Cruzando as Conversas. Nosso Dois Toques para Banrisul, que é o nosso banco, é o Banco dos Gaúchos, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, se não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a garantia do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Nosso Dois Toques também para o Grupo Unificado, pensou em escola, pensou em colégio. Vamos lá esperar, nosso Grupo Unificado, né? Trancou lá no nosso Banrisul, não tem problema. Então tá, Grupo Unificado, pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco, nosso Dois Toques. – 21h51, nossos Dois Toques de hoje com Eduardo Elsade, Delberto Aquino e JB João Batista Filho. Nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso estado, e para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, Twitter, no site, YouTube e Facebook. Já vou dar atenção a algumas nossas mensagens aqui pelo Facebook. Nosso Dois Toques para a Village, serviços contábeis, só você acessar o site da Village, www.village.com.br, se tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência. Vamos lá, está na Village aí, o Grupo Aspecir, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que está na Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano, garantindo vaga nessa temporada. Nossos Dois Toques também para a Micropigmentação Priscila Santarém. Micropigmentação Priscila Santarém, que é um espaço de beleza facial especializado em diversos procedimentos. Telefone, aí na tela para você, o 999-66-1410, 999-66-1410, ou para você ter uma melhor ideia, confira lá o Instagram da Priscila, @Priscila_Santarém. Vamos para algumas mensagens aqui do JB nos falar sobre essa questão aí desse jogador, que o Internacional procurou, jogador do Cruzeiro, também ação do jurídico em relação ao Edenilson, pelo menos algum. O Miro Veiga, alguns programas atrás, disse que o Grêmio chegaria na frente do Internacional. Pode escrever que isto vai acontecer. Léo Ligói, grande Léozinho na nossa audiência aí, o Márcio Fraga, o Miro, mais uma vez aqui, dizendo, olha, mas o Cortez é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Melhorou bastante, né? O Cortez tinha dado uma queda esse ano, oscilado, melhorou, voltou a jogar bem. Felipe Bittencourt, o Atlético é melhor do que o Internacional. O grande Oreste de Andrade Júnior também. O Atlético disputa a sexta vaga Está em sexto hoje. O Oreste Andrade Júnior nos assistindo, grande audiência aí também. O Marcelo Lopes, olha, às vezes o Odair erra muito, mas às vezes os medalhões ganham fortunas e erram também. É verdade, é verdade. Se a gente olhar o ano passado lá, tirando o Mano Menezes, quem foram os que chegaram na ponta da frente? Dos cascudos? Tirou o Mano Menezes, só ele.
JB, como é que é essa história aí? O Internacional já está projetando que vem, teve jogador do Cruzeiro dizendo que foi procurado pelo Internacional. Bruno Silva, volante do Cruzeiro, que se destacou na realidade no ano passado pelo Botafogo, foi muito bem. O Inter admitiu que gostaria de contar com ele, mas acabou perdendo para o Cruzeiro a disputa porque eles pagaram 6 milhões de reais na contratação desse jogador, que tem contrato até dezembro de 2020 com eles. Bruno Silva já está com 32 anos, foi para a reserva do Cruzeiro e hoje deu uma entrevista na TV Record de Belo Horizonte, dizendo que tem a proposta do Inter, a possibilidade de vir jogar no Internacional. O que quer dizer isso, né, JB? Da mesma situação do Everton, né? O empresário, inclusive, é o mesmo. E a possibilidade, o único jogador aí que tem o Internacional precisa de dinheiro, precisa fazer caixa, é a saída do Rodrigo Dourado, né? E eu acho que o Internacional, para pensar alguma coisa na Libertadores, na minha opinião, precisa de um meio-campo fora de série, tá? E acho que os atacantes que a gente tem tá de bom tamanho. Esquece o fora de série. Esquece o fora de série, então você não tem condições financeiras para trazer fora de série. Um ou dois meio-campo, para mim um meio-campo acho que um articulador de ponta, não precisa um articulador de ponta, até em função de estar falando do... E dois laterais. Tá? A lateral esquerda nós praticamente não temos. Segundo volante, o Inter tem, né? Que é o Richelli, que agora... Não, segundo volante, vamos ver. O Richelli é uma incógnita, né? Passou o Inter o ano inteiro na caixa de areia. Para mim, o Richelli já voltou a treinar, inclusive com bola. Para mim, o segundo volante do Inter, além do Edenilson, é o Ramon, 21 anos. Joga demais da base. Tá na hora, treinou, né? Aliás, tá na hora do Inter. Tá na hora do Inter revelar alguém na categoria de base. Ele é o Edenilson canhoto. Fala aí, Edenilson, Nacional Jurídico conseguiu. Isso. O julgamento dele seria amanhã, na data do jogo, por conta da expulsão contra o Vasco, que ele ofendeu o juiz. Mandou o juiz a tomba da Mironga do Caboreté pelo pênalti que não existiu contra o Vasco, né? Só que aí o que aconteceu? O Rogério Pastel, advogado do Internacional, e o Daniel Cravo, é uma dupla brilhante do Inter, eles conseguiram provar no tribunal que teria jogo 3 horas antes e que eles não poderiam, aliás, 3 horas depois, e que eles não poderiam viajar até o Rio de Janeiro com o Edenilson para que o jogador se defenda. Então o que eles fizeram? Conseguiram adiar o julgamento do Edenilson. Mas nesse adiamento não foi só o Edenilson, né? Foi o técnico Odair também que seria julgado e o Marcelo Medeiros. Bom, mas o presidente tudo bem, mas o Marcelo... Tem até o Carlos Poisel. Marcelo tudo bem, mas o técnico... O Poisel vai a julgamento médico do Internacional. Tudo bem, mas o técnico não é importante? Porque tocou uma água no chão. Mas o técnico é importante também, né? Não está na beira do... É sério, o Carlos Poisel, o médico do Inter, vai a julgamento porque tocou uma garrafa d'água no chão. Que vergonha, médico tocando garrafa d'água no chão. Ele devia aprender com o Márcio Bolzoni, que é um cara tranquilo. Opa! Carlos Poisel... Caco Poisel sendo julgado. Vulgo Caco, né? O Caco Poisel sendo julgado. Quem não vai esquecer do Bolzoni é o Robertson, o atacante ex-Grêmio, que fez um gol lá no Maracanã e levou uns petelecos depois no vestiário. Ponto final, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria, mais do Grande Sul, referência nacional, não esquecendo que hoje é terça, né? Terça, quarta e quinta e aos domingos, aquelas promoções do Barranquinho. Então você escolhe, tá super bem lá no complexo do Barranco, você escolhe. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. Tem 2 endereços, Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e tem Lifan, você escolhe a marca, tá super bem qualquer uma delas. E a nova revenda na Avenida Sertório 370, nova revenda da Kia. Se você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro, quer saber de estacionamento, Teletaxi, 24 horas à sua disposição. Peça pelo telefone, está aí, 32 26 19 19, 24 horas à sua disposição. Segurança, né? Ele leva o que ele traz. Então isso é fundamental, importante. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de tri, táxi aéreo. Na sequência, vem o Jornal da RDC, logo após Cruzando as Conversas, permaneça aqui com a programação da nossa RDC TV. O nosso Dois Toques volta amanhã, às 21h. Tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.